O maior golpe que se criou na atualidade é que as digníssimas adentram na vida de produção de conteúdo adulto ou na programação, né, se tornam programadoras como uma forma de enfrentar uma situação difícil em suas vidas. Muitas vezes a gente fala, não, ela está em uma situação de extrema vulnerabilidade financeira, ela está muito pobre, tem um parente doente, os filhos precisam desse dinheiro, ela não consegue emprego. E cada dia que passa a gente percebe que isso é apenas uma desculpa, uma justificativa para protegê-las e ajudar a permanecerem no erro. É uma romantização da degeneração, quando na verdade, e a verdade dói, elas estão nessa vida e os estudos comprovam porque elas gostam da intimidade com um monte de caras diferentes, elas gostam do dinheiro que elas recebem enquanto elas praticam essa fantasia de ter intimidade com um monte de homens. Elas apenas estão seguindo a vida que elas sempre tiveram. Para muitas digníssimas, a profissão é apenas se entregar para homens como uma forma de ganhar alguma coisa com isso. Muitas, você vai ver vários influenciadores que saem com jogadores de futebol, elas fazem exatamente isso. Sempre saindo de homem para homem, sempre lucrando mais, ganhando mais visibilidade, se tornando melhores, no sentido de ganhar mais dinheiro, conforme elas vão pulando de galho em galho. E essa aqui simplesmente cortaram essa ideia de ficar saindo com os melhores homens, produzem um conteúdo para todos os homens que quiserem e lucram muito com isso. Claro, não são todos que lucram muito. A maioria não ganha nada. Da mesma forma que se criou a ideia de que o mimimismo estaria possibilitando as digníssimas a adentrar no mercado de trabalho e se criou a fantasia de que todas elas seriam CEOs de grandes empresas, todas elas teriam cargo de chefia, todas elas seriam reconhecidas pela competência e na prática a maioria está em subemprego, sendo humilhada todo dia, né, em balcão de atendimento de birosca, ou então está nessas lojas de departamento que escravizam as pessoas. Só que elas não podem admitir isso porque elas não podem ir contra o mimimismo. Elas não podem falar, não, é verdade, eu fui enganada, a minha vida é horrível. Não. Então o que elas fazem? Elas continuam nessa vida de produção de conteúdo, não ganham nada, mas elas precisam fingir que estão ganhando muito, porque afinal de contas, o preço que elas pagaram foi alto demais. Não tem como voltar atrás. Então, quando você não tem para onde ir, o único caminho é seguir em frente. Já se embarcou nessa? Dói muito mais emocionalmente admitir. Eu me vendi e me programei por uma ilusão e não ganhei nada com isso, do que chegar e falar, eu vou continuar fingindo que está tudo bem comigo. Essa é a grande verdade. Vamos ver aqui essa pequena entrevista que foi feita e ela é muito esclarecedora sobre essa questão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e depois a gente volta com alguns comentários sobre isso. Qual o seu nome? Nayara. Nayara, se você não vendesse conteúdo adulto na internet, com o que você trabalharia? Sendo herdeira. Mentira. Eu queria muito ter feito o curso de medicina. Eu fiz. Você fez? Ai, verdade. É bom? Deve dar dinheiro, mas vender conteúdo adulto na internet dá mais. Qual o seu nome? Luísa Velasco. Luísa, se você não vendesse conteúdo adulto na internet, com o que você trabalharia? Então, eu trabalharia como designer de moda, né? Eu tava fazendo faculdade, cheguei a fazer 2 anos, mas na pandemia abandonei. Porém, se fosse trabalhar normal, com carteira assinada, CLT, eu trabalharia com banho e tosa. Eu gosto muito de animais. Qual o seu nome? Jennifer. Jennifer, se você não vendesse conteúdo adulto na internet, com o que você trabalharia? Eu seria bancária ainda. Fui bancária durante 4 anos. Mas é sua profissão dos sonhos? Não, minha profissão dos sonhos é nenhuma, porque eu não gosto de trabalhar. Como vocês puderam ver, o que leva elas a essa vida não é de forma alguma uma necessidade, é apenas a vontade de gostar disso. Todas essas moças, você vê que são moças bem criadas, são moças de classe média, são moças de boa aparência, elas poderiam estar em qualquer emprego que elas desejassem. A beleza das digníssimas abre portas, garante alocação, garante sucesso, garante proteção. Mas elas simplesmente não quiseram. A última foi tão honesta que falou, eu não gosto de trabalhar. Que honestidade, né? Ou então elas poderiam simplesmente encontrar um bom homem e se tornarem digníssimas de respeito, submissas a seus maridos, e esses homens teriam prazer de cuidar delas. Mas elas também não querem.
O que elas gostam é da safá, 3 pontinhos, Lisa. Elas gostam dessa vida. Elas gostam dessa vida de programação. São programadoras. Então, por gostar dessa vida, que as leva a isso. Só que o rapaz, com pouca experiência, que foi criado apenas pela mãe, ele cresce com a ideia de que não, elas são as vítimas, elas estão fazendo isso porque elas foram levadas a isso, foram forçadas pelas situações, ou alguém as forçou a essa situação. Coitadas, os homens que consomem isso que são os verdadeiros vilões. Não tem como a gente levar isso a sério, essa argumentação, uma argumentação feminizada, infantil e covarde. Só que esses rapazes, eles pensam isso porque eles precisam se defendê-las como uma forma de ganhar migalhas de atenção. O homem, quando ele não sabe o seu valor e o seu posicionamento, ele se torna subserviente àquilo que ele deseja. O homem de alto poder, de alto status, o homem seguro de si mesmo, ele coloca aquilo que ele deseja para pertencer a ele. O homem de baixo status serve aquilo que ele deseja. Então, um homem muito bem posicionado, bem posturado, com a mentalidade correta, ele sabe que ele vai ter uma digníssima que vai ser submissa a ele, que vai ser esposa dele, que vai viver para agradar e fazer as vontades dele. Tem que ser assim. E ele vai retribuir. Só que um homem que é fraco sabe que ele não tem a capacidade de fazer com que uma digníssima deseje se colocar sob a vontade dele. Então, ele inverte essa ordem. Ele se coloca sob a vontade dessa digníssima, sempre a servindo e fazendo de tudo por ela. Essa é a verdade que a gente tenta mostrar para as pessoas, mas existe todo um movimento para impedir que seja ventilada. A sociedade precisa continuar mantendo a imagem de que elas são perfeitinhas, mas elas são tão depravadas. Pense comigo, o que é pior? Um homem que por uma falha moral desenvolve um vício do qual ele não tem controle, ou uma pessoa que se aproveita dessa falha moral e estimula que essa falha continue sendo cada vez mais explorada, para que continue sendo cada vez mais aprofundada para que ela possa lucrar. É só você pensar, quem é mais imoral nessa história? Você vai saber exatamente quem é. Eu lembro certa vez que eu vi aqui uma moça que ela trabalhava com produção de inteligência artificial. Ela era engenheira de programas, dessa vez de programas de verdade. E simplesmente decidiu largar tudo, abriu um Somente Fãs. Teve uma outra que trabalhava com investimentos na bolsa. Até teve vídeos mostrando como ela fazia esses investimentos e ganhava dinheiro. Largou tudo, faz conteúdo adulto. Teve uma outra moça que era jogadora de vôlei, se eu não me engano. Era famosa, jogava bem, largou tudo, foi fazer conteúdo. Tem uma militar também, uma militar aqui brasileira. Acho que ela era aeronáutica, se eu não me engano. A moça tinha uma carreira, estava ganhando bem acima da média, largou tudo, foi vender conteúdo. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. As digníssimas estão se separando com o fato. O que elas querem de verdade não é ser reconhecidas, e nem nunca foi ser reconhecidas pelo valor do que elas fazem, mas elas querem ser reconhecidas pela capacidade de despertar o desejo. Elas não querem, elas estão percebendo que ser muito boa em alguma coisa, em alguma profissão, não abre as portas e não as faz ser admiradas e adoradas, não captura a boa vontade masculina da mesma forma que simplesmente ser programadora. Ser programadora vai mexer de tal forma com o desejo masculino, e os homens que interagirem com ela sabendo disso vão estar tão predispostos a fazer tudo o que elas quiserem com uma forma de ter uma oportunidade de ter intimidade com elas, que é isso que elas querem. É isso que realmente as faz se sentir bem com elas mesmas. O valor delas advém totalmente da capacidade que elas têm de despertar o desejo masculino. E elas fazem isso sem nenhum tipo de problema. A gente precisa quebrar com essa narrativa absurda de que elas são pobres coitadas, estão sofrendo muito, estão foram levadas a essa vida, porque simplesmente isso não é verdade. Elas estão aí porque elas gostam, e elas gostam muito. E algumas ganham tão bem que recebem um grosso. Quero convidar você a se tornar membro do nosso canal. Se tornando membro, você vai ter uma série de vantagens. Na área de membros do nosso canal, nós temos
3 níveis. O nível 2 você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas. Nesse canal eu coloco conteúdo diário, onde eu quebro todas as narrativas que são construídas e firmadas durante tantas décadas na nossa sociedade. Eu mostro para você o valor real do homem. Eu mostro para você que tudo que é dito contra os homens e tudo que é usado para fundamentar um dos privilégios digníssimos é essencialmente falso. Eu sempre falo nos meus vídeos sobre estudos, estatísticas, livros. Se você quer ter acesso a todas as minhas fontes, torne-se membro. No nível 2 já tem todos os estudos que eu cito nos meus vídeos até hoje, já estão disponibilizados pelos membros do canal. Além de você ter uma comunidade fraterna que vai te abraçar. As pessoas vão entender o que você tem a dizer. Você vai poder falar sobre os assuntos que são importantes sem nenhum tipo de restrição ou censura. Você precisa disso, de amizade, de amigos. Lá é o local certo. A minha área de membros no local certo. No nível 3 você tem o benefício do 2, mais acesso a nossa plataforma de áudios e e-books. São mais de 170 áudios, mais 180 e-books, conteúdo adicionado semanalmente, onde você vai ver no aprofundamento gigantesco que nós fazemos na psicologia de homens digníssimos. Mas nós apresentamos isso por meio de uma didática facilitada, então você vai entender. Você vai perceber, por exemplo, que as suas dores, angústias, os seus medos, os seus temores não são uma manifestação de uma fraqueza sua, mas eles foram compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como os grandes homens usaram isso para pavimentar o caminho da grandeza. Você vai se entender quem você é e entender o que você quer ser. Então, torne-se membro, o link está aqui na descrição do vídeo. É um conteúdo, entenda isso, o meu conteúdo não é entretenimento, o meu conteúdo é para modificar vidas. Eu mudo vidas com o meu conteúdo. Só entre se você quer realmente conhecer a dura verdade dos relacionamentos, a dura verdade sobre a psicologia e a dura verdade de como tudo que você tinha direito você foi roubado até hoje. Tá bom? Te espero lá. Se você gosta do meu conteúdo aberto, você vai amar meu conteúdo privado. Tamo junto.